Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Irmãos, Deus me deu a graça de estar na Grécia. E quando você lê 1 Coríntios, você não imagina muito isso, né? Corinto é uma cidade lá da Grécia. É uma cidade que fica junto de Atenas, a capital. Eu não tive a oportunidade, não fui até Corinto, que o grupo que nós estávamos não estava programado isso. Mas fica, né, a uns 120 quilômetros de Atenas. Essa igreja aqui, que você vai ler agora. Paulo está escrevendo para essa igreja, a igreja de Corinto, lá da Grécia. E eu quero ler com os irmãos o capítulo de número 2, 1 Coríntios, capítulo de número 2, versos 14, 15 e 16. E aí a gente continua porque entra no capítulo 3 também. Vamos ler, vamos acompanhar. Vamos lá. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, verso 1 agora. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Palavra dura, né, irmão? Palavra forte. Eu não sei se você já fez um estudo mais completo sobre a igreja de Corinto, mas é muito triste dizer isso. A igreja de Corinto tinha umas situações vergonhosas para o Evangelho. Muitos atritos entre irmãos, irmão levando o outro na justiça. Na hora da ceia, uma desorganização. Tanto é que se você pegar o texto da ceia, você chega a ouvir falar que tinha pessoas que até se embriagavam de tanto que comia e bebia na ceia. Tinha problemas, inclusive, de sexuais, né? Tinha problemas diversos, tinha problemas de gente que dizia assim: eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Era um negócio terrível lá na igreja. E essa igreja nos ensina algumas coisas. Eu quero hoje, com a ajuda de Deus, falar sobre esse tema aqui que vocês estão vendo aí no painel. Homem natural, homem carnal e homem espiritual. Irmãos, o homem natural, ele é aquele homem descomprometido. É o homem que está lá fora, ele não tem nenhum compromisso com o Evangelho. Você vai falar de Jesus para ele e ele acha que é loucura. Um testemunho como esse que nós contamos aqui, ele diz: que isso é coisa que aconteceu, não tem nada a ver com Deus, foi o banco que fez isso, porque ele tem dificuldade de entender as coisas de Deus e aquilo que Deus faz. Se falar de uma cura, de um milagre, de uma libertação, ele vai dizer que foi natural, que isso é poder da mente. Esse é o homem natural. Aqui tem 3 homens, e eu quero lembrar que quando o texto aí fala homem, ele está se referindo à pessoa, né? Então, homem ou mulher, né, missionário? Não é só homem, mas homem ou mulher. É como se fosse a pessoa natural, a pessoa carnal e a pessoa espiritual. Ele é livre. O natural, ele é livre. Ele está aí, vivendo a sua vida, e não quer saber de Deus, não quer saber do Evangelho, religião. Para ele, isso não importa. Ele tem também na verdade, ele não tem nenhum peso na consciência. É muito interessante isso. É um homem que está por aí sem peso na consciência.
Você comete um erro, irmão, por mais simples que seja o seu erro, esse erro te dói, não dói? Irmãos, tomara que todo erro que você cometer doa. Porque quando dói é sinal que você está bem. É sinal que você tem aí um espírito vivo te cobrando. E agora quando eu falo de espírito, não estou falando nem do espírito de Deus. Estou falando do espírito do homem com letra minúscula. Aquele espírito que Deus colocou dentro da gente, porque é ele que faz ligação com Deus. A ligação que temos com Deus é o espírito, não a alma. A alma está contente em qualquer lugar. Mas nós estamos aqui, ela está feliz. Se estivesse lá na boate, estaria feliz. Onde ela estivesse, na prostituição, ela estaria feliz. A alma quer alegria, a alma quer desejo, prazeres e tal. Mas o espírito não. E esse homem não tem esse problema. Existe uma guerra. Nós somos corpo, alma e espírito. E há uma guerra dentro de nós. Você tem essa guerra, você tem essa batalha. Você quer fazer a vontade do espírito, mas a alma quer fazer a vontade da carne. O corpo quer fazer a vontade da carne. O desejo é o desejo de errar. E esse homem natural, irmãos, ele não tem esse problema. Ele vai, ele erra, ele peca, ele comete tudo. E outro dia ele trabalha normal, sem nenhum peso na consciência. Ele é assim. Esse é o homem natural. Ele não tem guerra, ele não tem batalha entre ele. Na verdade, esse homem natural aqui, o que ele faz é estimular tudo aquilo que dá prazer. Irmãos, o homem natural, ele tem uma frase, que é uma frase perigosa. E essa frase, ela é bonita. Ela está na televisão, ela está na mídia, ela está nos jornais, ela está na revista. Seja feliz. Esse é o homem natural. Seja feliz. O importante é ser, não deixe para amanhã. Faça, se é para ser feliz. Você não está feliz no casamento? Sai disso aí, vai ser feliz. Essa é a ideia do homem natural. O importante é ser feliz. E não é assim, né, irmão? A gente sabe que não é assim. Mas esse é o homem natural. O homem natural é uma pedra bruta, que não foi lapidada, não foi polida, não foi esculpida. O homem natural, ele representa o Egito. Aquele que está ainda escravizado pelos pecados, vive uma vida de Egito, de escravidão. Mas, como eu quero terminar no horário, o segundo homem que Paulo menciona aqui, a segunda pessoa, é o crente carnal. E aqui já não uso o homem natural. Mas eu gostaria de usar a expressão crente carnal. E é muito estranho falar crente carnal, mas é preciso falar. Irmãos, nós temos muitos crentes em todo o mundo, né? Nós temos hoje, a palavra evangélica hoje quase que é uma palavra bonita de falar. No meu tempo, quando eu estava na escola, se eu falasse que era crente, eu era zombado, eu era, como é que a turma diz hoje? Sofria bullying. Nós sofremos tudo disso, não sabia nem que era bullying, né, Ana? Falar que era crente na escola, hoje não, irmão, hoje é quase que status. Nós temos pessoas da alto escalão aí, hoje o nosso, da saúde lá, evangélico, o outro lá não é da saúde, ministros do governo evangélico, nós temos jogadores famosos, nós temos até atores. Enfim, hoje o ser evangélico é uma coisa bonita e tal. Porém, existe o crente carnal. Ele, na verdade, irmãos, ele tem Jesus até como seu Salvador. Mas escute isso, ele não o tem como Senhor. E pode parecer um negócio estranho, mas há uma diferença. Eu recebo a Jesus como meu Salvador. Então eu sei que Jesus me salva. Eu vou dizer para todo mundo, quem salva é Jesus. Só Jesus salva. Ele é o meu Salvador. Agora a pergunta é, ele é o teu Senhor? Eu quero só fazer rapidinho aqui uma lembrança de que no passado, quando a Bíblia falava de Senhor, a expressão mais original possível do grego era escravo, que a gente não gosta muito disso. Então, por exemplo, eu tinha um escravo, e o meu escravo ele ia na feira. Ele levava na orelha, inclusive era normal, levar na orelha um tipo de um brinco, uma presilha, uma chapinha, escrito o nome do dono dele. Vem cá, Renato. Ele não é Renato mais.
Ele é o meu escravo. Então ele tinha na orelha aqui uma chapinha escrito José Jorge. Então quando ele ia na feira comprar, o homem olhava para a orelha dele e dizia assim: é servo do José Jorge, é escravo. Ele perdia a identidade. Ele não fazia o que ele queria, ele fazia o que o seu Senhor mandava. Essa é a intenção original quando a palavra bíblica fala Senhor. Então eu ter Jesus como Salvador é lindo, maravilhoso, porque Ele é o Salvador. Só Ele salva. Agora eu preciso tê-lo também como meu Senhor. Só Ele manda. E a pergunta que eu faço: o crente carnal vive isso? Não vive, irmão. O crente carnal ele pode até dizer: Ele é meu Salvador. Mas na hora de dizer, mandar em mim, não. Ele é meu Senhor, é meu Salvador. Eu vou na igreja, participo dos cultos. Mas aí eu vou embora para minha casa. Segunda-feira eu faço o que der na minha cabeça. Obrigado. Vamos aplaudir o ator aí. Não tem compromisso. Ele tem compromisso com a religião, mas não tem compromisso com a palavra de Deus. Irmãos, fica uma pergunta para nós aqui. Nós estamos cumprindo a palavra de Deus? Quando tudo aquilo que a Bíblia manda a gente fazer, quando nós estamos negociando, nós usamos a palavra de Deus. Quando nós estamos querendo fazer alguma coisa para alguém, nós pegamos a palavra de Deus e dizemos: o que a palavra de Deus manda fazer? Eu vou fazer como está na palavra de Deus. Nós fazemos isso? Ou nós temos só Jesus como como nosso Salvador, mas na hora do Senhor, olha, peraí, negócio, religião à parte. Não é assim que a turma diz? Negócio, amizade à parte. Você vai negociar? Peraí, não, é isso não. Eu vou contar um negócio aqui muito, muito chato de contar. Eu vou contar porque vai ajudar. Eu fui pastor em Mogi Guaçu. Aliás, cadê minha cunhada? Está aqui, Suzete. Chegou ontem, veio de Mogi Guaçu. Eu fui pastor lá em Mogi Guaçu 6 anos e 3 meses, 4 meses. E eu lembro, Suzete, das nossas irmãs que foram evangelizar. E uma irmã nossa, a Lenita, isso. Ela foi evangelizar de calça comprida, camiseta e calça comprida, entregar o folheto. Aí ela foi entregar o folheto para um homem. A hora que ela entregou, o cara pegou o folheto e falou assim: você é crente? Mas de calça comprida? E humilhou ela. Nossa, acabou com o dia dessa irmã. A irmã não sabia o que fazer, não esperava aquilo, né, irmã? Ficou sem jeito. Eu lembro, nunca esqueço dessa história da Lenita, Suzete. Aí a Lenita voltou para casa arrasada. Aí quando ela contou para alguém, marido, alguém, falou assim: como é que é o nome dele? Falou: acho que é fulano e tal. Ele fica ali na praça vendendo relógio, né? Pois é, você sabe que ele vende relógio estragado, quebrado. Ele é um crente. Crentão. Vai na igreja de terno, Bíblia... Mas ali na praça, ele enrola as pessoas vendendo relógio estragado. Quer dizer, ele viu o pecado na irmã que estava usando calça comprida. Mas a crentaiada carnal, não? Dá uma raiva, como diz o caipira, não? Porque isso não é servir a Deus, irmão. Isso daí é religiosidade. Começa a ver o defeito dos outros quando a gente está cheio de defeito para resolver. Outra coisa que a Bíblia mostra aqui: o crente carnal, ele confia em Deus, mas Deus não confia nele. Não é triste isso? Dá uma olhada lá em... Vamos ler juntos, irmão. Põe para nós aí Romanos 8:8. Olha o que diz o texto de Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem o quê, irmãos? Agradar a Deus. Então, o crente carnal é o crente que já saiu do Egito, já não é mais escravo do pecado, ele está no caminho do deserto. Ele agora é o caminho do deserto, porque nós temos o Egito, deserto e Canaã. Ele está no deserto, ele não é mais o homem natural, mas ele ainda continua sendo carnal. O que mais? Ele age na igreja, às vezes, como agia no mundo. Eu tenho dificuldade quando alguém fala duro contra outro dentro da igreja. Porque isso, irmão, não é natural para nós. Não é. O homem que é espiritual, ele não age assim. Ele pode repreender com sinceridade, mas sempre se percebe amor na repreensão.
Filho, filha, está errado. Mude isso. Aquela pessoa recebe aquela palavra como fosse um pai falando, uma mãe falando, alguém que ama, como nossos filhos que têm dificuldade às vezes para nos responder, mas eles sabem que quando recebem uma palavra de repreensão, exortação, disciplina, eles vão para casa até bravos, eles estão no dia a dia bravos, mas lá onde eles estão, bravos com o pai e a mãe pela palavra, eles sabem, eles falaram isso porque eles me amam. Que a hora que eu voltar para casa, eles vão me receber, porque o amor deles é incondicional. Essa é a grande verdade. Outra coisa, o crente carnal não pode ser contrariado. Você conhece gente assim? Ele é crente, mas contraria ele para você ver. A pessoa vira um bicho. Fui contrariado. Alguns saem da igreja, não te cumprimenta mais. Por quê? Porque tem dificuldade de ser contrariado. Outra coisa, irmãos, na lista dos frutos da carne, dá uma olhada lá põe para mim, por gentileza, Gálatas 5,19. Gálatas 5,19, na realidade é uma identidade, né? O texto diz assim, ora, as obras da carne, que são, irmãos? Prostituição, impureza, lascívia, verso 20. Que mais? Idolatria. De repente você olha assim, não tem nada a ver com prostituição, nem com lascívia, nem com idolatria, feitiçaria. Você já viu crente feiticeiro? Tem umas músicas aí de crente feiticeiro, né? Aquele que me viu, agora vai ter que me aplaudir de pé, que me viu no pó. Eu não gosto dessas canções não, irmão. Essas canções deles são bonitas, tem outra turma que canta por aí, mas dá uma impressão de ira, né? De uma vingança. Eu estava no pó, agora estou por cima. Isso não é ser crente. Não é esse o projeto de Deus para nós. Ok, feitiçaria, crente feiticeiro é boa, né? Inimizade, porfia. Crente feiticeiro diz assim, eu não vou matar, mas Deus vai matar. Ira, olha lá, irmão, ciúme, discórdia, dissensões, facções. Graças a Deus, nós temos que lutar para não haver facções no nosso meio. Outra coisa, o crente carnal, ele até faz voto com Deus, mas ele só faz voto, ele não cumpre. E aqui eu quero deixar uma pergunta para nós. Quantos de nós já fizemos votos que não cumprimos? Aí Paulo vem e diz para nós assim, quando eu era menino, eu agia como menino, fazia tudo como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Então hoje, irmãos, nós que não somos crentes carnais, não podemos fazer coisas de menino mais. Milindres. Eu não vou mais na igreja. A missionária Vanessa passou por mim na porta, nem olhou para a minha cara. Isso é milindre. Isso nunca aconteceu. Estou usando porque ela está aqui na minha frente. Ela e o Marcelo, queridos nossos. Mas isso acontece. Milindre, crente criança, é um crente em decadência. Logo, logo não vai se ver mais ele servindo a Deus, porque ele não vai suportar. Aí, para encerrar, eu tenho 5 minutos, aí fala do homem espiritual. Então, Paulo fala do homem natural, do carnal e do espiritual. Pega novamente Gálatas. Já que temos um RG para o carnal, temos um RG, uma identidade para o espiritual. Lá em Gálatas 5:22. Dá uma olhada em Gálatas 5:22. O que é o fruto do Espírito, irmãos? Primeiro, vamos falar junto? 1, 2, 3. Amor. Segundo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tem 9 frutos ali. A Bíblia fala de 9 dons e de 9 frutos. E aqui está a identidade. Um crente espiritual tem essa identidade. Quando você chega assim e fala, quero comprar um negócio. A pessoa que fala assim, me dá seu RG. Irmão, quando eu chego em algum lugar e me apresento, a minha forma como eu chego e como eu falo é o meu RG cristão. O meu RG de crente espiritual. Por quê? Irmãos, eu continuo sendo livre como homem natural. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres, mas nós não somos mais escravos do pecado.
Somos livres não para pecar. Outra coisa, nós temos responsabilidade com Deus, com a palavra dele e com a igreja dele. Outra coisa, Jesus diz que ele quer ser não só o nosso Salvador, mas ele quer ser o nosso Senhor. O que eu vou fazer amanhã ou hoje ainda, a pergunta é, estou fazendo e é ele que gostaria que eu fizesse isso, porque eu não tenho mais nome, eu sou servo do Senhor. Por isso que eu fico preocupado com esses nomes aí. Até quando o pessoal me chama aqui de reverendo, eu falo, gente, para com esse negócio. Não tenho nada contra, não é falsa humildade, não. Mas, irmão, gostoso mesmo é dizer assim, servo do Senhor. Porque o servo é aquele que veio para servir. É aquele que não está preocupado com o título. E hoje cada um quer ter um título melhor do que o outro, porque parece que o título vai atrair pessoas, porque aí ele é mais poderoso do que alguém. Servo do Senhor. Tem responsabilidade com a palavra, tem Jesus como Senhor, faz voto e cumpre. Ou seja, tudo aquilo que o carnal não faz. Confia em Deus. E Deus confia nele. Você já imaginou Deus conversando com Satanás e dizendo o seu nome? Ô Satanás, de onde você veio? Eu vim de rodear Itapetininga e passear pela Campos Sales. Viste meu servo? Fala o seu nome aí dentro de você, irmão, só dentro de você. Viste meu servo? Já imaginou que honra? Só me dá alegria esse servo. Ele pode estar lá na igreja, no culto, como ele pode estar em qualquer lugar da cidade. Ele é meu servo. Aleluia. E a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne. Ele faz diagnóstico. Às vezes tem gente que entra na minha sala, antes de falar eu sei o que é. Não sou poderoso. Mas a experiência com Deus me diz, fulano vai falar tal coisa. Ele vai pedir tal ajuda. Ele vai contar tal história. E não dá outra. Porque Deus nos dá a mente de Jesus. Um diagnóstico disso. Irmãos, ele é sincero. Acho que já falei aqui, mas não custa. Os artesãos de Roma, os romanos, eles vendiam vasos. A palavra sincero vem do latim sincera, sem cera. E eles vendiam vasos. Aí esse vaso estava lá. A pessoa chegava e dizia assim, quanto que é esse vaso? Ah, esse vaso é R$1.000. Puxa, caro e tal. Andava assim, achava outro parecido com esse. Quanto que é esse? R$500. Falei, mas peraí. Deixa eu pegar mais um aqui, fica melhor, né? Esse vaso aqui, você me falou que é R$1.000? E esse é R$500. Ele falou, porque esse aqui é perfeito. Passou por todos os processos, você não vê nada nele. Pode colocar uma bolinha de gude lá, você vê. Lá dentro dele é sem cera. Esse aqui, pode ver que não dá para ver dentro dele. Tem cera. Então já está vendendo mais barato. Teve uma trinquinha, já precisou passar cera. Aí vem a palavra sincero. Irmãos, quando você conversa com um crente espiritual, ele é sem cera. Você olha nos olhos dele e vê a alma dele. Por que quando uma pessoa não está falando a verdade, não olha nos nossos olhos? Porque os olhos são as janelas da alma. Vamos ficar de pé e vamos orar. Acabou nosso tempo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe nessa palavra que Ele nos deu para essa manhã. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Fala com Deus sobre isso agora.